E vamos falar agora de pandemia e vacinas. Nós estamos em contato com Etel Maciel, que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Etel, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, vamos falar agora, começando pela questão da Anvisa, né? Nós tivemos muita polêmica em relação a Sputnik V e agora a agência autorizou a importação dessa vacina e da Covaxin, com restrições, inclusive por faixa etária, limites do que poderá ser importado, mas não tem autorização ainda. Como é que a senhora vê a autorização mesmo, né, para aplicação aqui no Brasil? Como é que a senhora vê esse procedimento da Anvisa? Então, Denise, eu achei que esse procedimento ficou um pouco confuso para as pessoas compreenderem que não foi uma autorização emergencial, igual a que aconteceu para a Coronavac, para a Pfizer, que agora já tem inclusive a permanente, né, para a AstraZeneca, que também agora já foi emergencial e agora temos a permanente. Foi uma aprovação de importação, com aquele número de doses específica, com algumas condicionantes. Então, pessoas, por exemplo, que têm doenças, que façam alguma uma diminuição da resposta imunológica, então pessoas que têm HIV, que são HIV positivo, né, que vivem com HIV, pessoas que têm doenças imunodepressoras, grávidas, então tem uma série de condições para que se possa utilizar essa vacina. E os estados, no caso da Sputnik V, que foi específica para aquele consórcio, né, de estados que tinha feito já uma negociação, eles vão ter que fazer uma pesquisa, Denise. Então, as pessoas que vão receber essa vacina vão ter que assinar um termo, vão ter que compreender que estão participando ainda de uma avaliação, e só depois dessa avaliação e de novos dados que acontecerem, que surgirem, é que a Anvisa vai poder reavaliar e dar uma autorização para uso emergencial. Então, essas vacinas ainda não têm. No caso da Covaxin, é o governo federal que vai precisar fazer esse estudo, é o que a gente chama de estudo de efetividade, é um estudo de fase 4, mas vai precisar, com autorização da Anvisa e seguindo alguns parâmetros que a Anvisa vai definir, acredito que deve haver uma reunião, né, entre governos estaduais com a Anvisa e o governo federal, no caso da Covaxin, com a Anvisa, para definir isso, mas ficou um pouco confuso. Eu tenho alguma preocupação, Denise, que isso gere mais complicação nessa nossa campanha que já está bastante complexa, né? A boa notícia que é da Fiocruz hoje é que está confirmada a chegada, em princípio, de um novo lote de insumos no próximo sábado, o que daria condições de a Fiocruz seguir sem interrupção, mais uma vez, da produção da vacina da AstraZeneca, né? Essa era uma preocupação, porque tem todo um cronograma do Ministério da Saúde, dos próprios estados, São Paulo, por exemplo, contando que dá para vacinar toda a população até o final do mês de outubro, toda a população do estado, mas tem essa preocupação. Agora, voltando à questão da Sputnik e também da Covaxin, elas são aplicadas em outros países e elas têm registros de outras agências, não é? Isso, mas o Brasil, ele faz parte, Denise, de um consórcio de agências, é um comitê internacional de agências regulatórias, que faz parte o FDA nos Estados Unidos, faz parte a agência europeia, a agência japonesa, a agência suíça. Então, vamos dizer assim, o Brasil, para participar desse comitê internacional, ele tem que seguir algumas regras. E esses países, para aprovação, né, nas suas agências regulatórias, têm regras muito restritivas, precisa passar por um critério bem rigoroso. E em nenhum dos países que, vamos dizer assim, que são as principais agências regulatórias do mundo, essas vacinas foram aprovadas. Então, elas não cumpriram alguns desses critérios ainda. Isso não quer dizer que elas não vão cumprir, mas para ter autorização final, elas precisam cumprir. No caso da Sputnik V, tinha vamos dizer assim, aquela preocupação com o adenovírus que é utilizado para levar uma parte do SARS-CoV, que o adenovírus é aquele vírus da gripe comum, Denise, que causa gripe comum na gente. E nessa vacina, ele não pode provocar nenhuma doença nas pessoas. Então, a gente tem aquela reação da vacina,
que pode ser uma dor de cabeça, né, uma febre, mas ele não pode causar uma doença. Então ele tem que ser o que a gente chama de não replicante. Quando ele entra na nossa célula, ele não pode se reproduzir e aí causar doença. E no caso da Sputnik V, ele tinha aí um número acima do desejado, acima do que é considerado pela Anvisa como padrão de qualidade. Então, as duas vacinas, não é que elas sejam ruins, elas não são ruins, elas estão nesse momento com uma dificuldade de responder à Anvisa que elas têm um padrão de qualidade e que todo frasco de vacina vai ter um padrão de qualidade semelhante. Então, o que tá pegando agora, a dificuldade, é essa questão dos controles de qualidade de produção dessas doses. Por isso que a Anvisa autorizou, Denise, só um percentual. Então, da Sputnik vai ser um lote vindo apenas de um local específico, que ela já tem todos os documentos. Então, nesse momento, essa é a dificuldade, é a garantia do controle de qualidade da produção. E o ministro Queiroga, ele disse que está negociando 100 milhões de doses da vacina da Moderna. Essa nós ainda não temos aplicada aqui no Brasil. Uhum. A vacina registrou 94,1% de eficácia na proteção de casos sintomáticos da Covid-19. O ministro não deu muitos detalhes, falou nesses 100 milhões. Também temos grandes promessas em relação à Pfizer no segundo semestre, principalmente. A Moderna, tudo bem. É isso, não tem problema. A Moderna, ela é uma vacina que já foi aprovada no FDA, já foi aprovada na agência regulatória do Reino Unido, ela já está sendo usada nesses outros países europeus, nos Estados Unidos também. Então, quer dizer assim, vamos dizer, nas agências que têm um padrão de qualidade muito rigoroso, ela já passou. Então, muito provavelmente, ela também vai ter todos os documentos para ser aprovada aqui na Anvisa, entendeu? Porque ela já foi aprovada. É semelhante ao que aconteceu com a aprovação da AstraZeneca, inclusive. Quando a AstraZeneca foi aprovada aqui no Brasil, ela já tinha sido aprovada no Reino Unido, já tinha passado por uma série de critérios. Então, são basicamente os mesmos critérios que a Anvisa utiliza, né? E agora, para a gente poder acompanhar, nós estamos vendo que os Estados Unidos, para aprovar a AstraZeneca, pediu uma outra documentação. Então, eles estão lá pedindo alguma... Isso é normal, não é só essas duas vacinas, isso acontece, isso é natural que aconteça. Então, eu acho que a gente precisa sempre entender assim, toda essa proteção, ela é importante para nos proteger. E a Anvisa está aqui para proteger, né, a nossa saúde, para garantir a segurança. Isso não quer dizer que essas vacinas sejam ruins e boas. Todas essas vacinas são seguras, mas a gente precisa de alguma documentação a mais e seguir aí essas doses que já foram aprovadas, observar, né, como elas certamente serão seguras e eficazes na população que vai ser administrada e seguir essa população para a gente ter mais dados. Agora, doutora, a AstraZeneca ela não teve a autorização ainda nos Estados Unidos. Né? E a gente vê aqui no Brasil muita gente querendo evitar essa vacina, inclusive que se sabe na prática de algumas reações. Né? Não é nada dramático, mas ela provoca mais reações do que a Coronavac ou da Pfizer, por exemplo. As pessoas têm dores, se sentem mal, tem alguns problemas. Né? A senhora não recomendaria, em alguns casos, já tem problemas com as grávidas, né? Isso. Então, eu acho que agora, Denise, que a gente já parece que tem um cronograma mais fixo de vacinas, a gente poderia utilizar melhor as vacinas que nós vamos ter, com aquilo que a gente já sabe, cientificamente comprovado. A vacina da AstraZeneca, por exemplo, esses efeitos maiores, em geral, eles acontecem em pessoas mais jovens. Então, se a gente pegar, por exemplo, a aprovação dela no Reino Unido, o Reino Unido está utilizando ela para pessoas acima de 30 anos. Então, eles nem indicam para mais jovens. Eles estão usando a Pfizer e a Moderna para pessoas mais jovens. Então, assim, a gente poderia agora remodelar. As pessoas mais idosas, eu não vou falar nem idosas, porque eu tomei a AstraZeneca, tá, Denise? Eu tomei essa semana a AstraZeneca, eu tomei quinta-feira. Então, assim, eu não tive nada, eu tive uma dor. Eu tomei no grupo dos professores, eu tive uma dor no braço local,
mas não senti nada. Alguns colegas que tomaram também no mesmo dia sentiram dor de cabeça, dor nos olhos, um corpo assim meio cansado, sonolência, mas ninguém também nada mais grave que isso. Os casos graves, eles são raros, muito raros, mas eles existem. E eles acontecem mais em pessoas mais jovens. Então, com o que a gente sabe agora, Denise, eu acho que seria o momento da gente remodelar a nossa campanha. Por exemplo, a Coronavac é uma vacina que, inclusive na aprovação da OMS, que também é uma boa notícia, né? A OMS aprovou a Coronavac, isso significa que a Coronavac pode entrar naquele COVAX Facility, né, no consórcio COVAX da OMS, pode ser, inclusive, comercializada para outros países, porque é uma vacina mais barata, que pode ser utilizada pela facilidade de transporte em outros países, países que têm mais dificuldade para comprar vacinas um pouco mais caras, e a gente poderia, mas a OMS colocou, inclusive, não foi uma recomendação, vamos colocar assim, que os dados mais consistentes da Coronavac são de pessoas até 60 anos. Então, eles não colocaram assim uma trava, não disseram assim, olha, acima de 60 ela não deve ser dada, mas eles disseram, a gente tem mais dados mais consistentes até 60. Então, se você puder escolher a vacina, ela deveria ser utilizada em pessoas com menos de 60 anos. É claro, Denise, que quando a gente não tinha nada, o que você tem é ótimo. Eu sempre digo vacina boa, vacina no braço, né? Então, assim, quando você não tem nenhuma, a que você tem está excelente. Mas agora que a gente já vai ter outras vacinas, a gente já podia remodelar. Coronavac para mais jovens, AstraZeneca para idosos, porque ela tem uma resposta melhor, tem menos eventos adversos em idosos. A Pfizer também. Então, Pfizer, Moderna, se chegar, para pessoas com comorbidades, pessoas mais idosas, porque elas também têm uma resposta muito boa, uma eficácia grande nesse grupo de idosos. Então, a gente poderia remodelar essa nossa campanha daqui para frente, pensando até que a gente vai ter, muito provavelmente, novas campanhas, né? A gente ainda não sabe de quanto em quanto tempo nós vamos ter que tomar essa vacina. E para fecharmos, entre essas pessoas que não querem tomar da AstraZeneca, mulheres, a senhora falou mais jovens e colocou uma faixa etária muito baixa, mas aquelas que teriam, por exemplo, que tomam anticoncepcional ou que são fumantes, aquela história da circulação, pode ter algum efeito colateral? Então, nós não estamos observando. A gente precisa lembrar o seguinte, o risco de você ter, né, uma doença, uma trombose com a vacina, ela é muito menor do que o risco de você ter uma trombose, por exemplo, como você falou, quando você toma anticoncepcional, ou quando você é fumante, o risco é muito maior. E a própria Covid, que tem um risco enorme, né, de doença tromboembólica, de causar esses trombos aí, é como se fossem umas rolhas nas nossas veias, então na nossa circulação. E aí a pessoa pode morrer. Mas o importante, que eu também compreendo, Denise, é a gente orientar as pessoas. Você tomou a vacina, importante você aceitar nesse momento a vacina que te oferecer, se chegar no seu grupo. Chegou no seu grupo, tem essa vacina? Toma, porque vacina conta a velocidade, a rapidez com que a gente consegue administrar e também o número de doses. A gente tem que ter muitas pessoas vacinadas e aí a gente tem uma diminuição da transmissão e ficamos todos protegidos. Enquanto a gente está nesse conta-gota, é muito difícil. Mas assim, você tomou a vacina, você está sentindo uma dor de cabeça, uma dor no corpo, dor no braço, tudo é normal. 1, 2 dias, normal. Agora você está no 3º dia, você está no 4º dia, sentindo falta de ar, dor nas pernas, inchaço, isso já não é normal. Precisa procurar um serviço de saúde. Então eu acho que o importante nesse momento é a gente ensinar os sinais de alerta. Como que a pessoa precisa prestar atenção ali. Eu tô com a perna inchada, tá diferente, não tava assim. Eu tô me sentindo mais falta de ar, tô com dor no peito, tô com dor na perna. São sinais, sintomas de alerta. Uma outra coisa também, visão turva. A pessoa fica com aquela visão embaçada, não tá conseguindo ver direito. Tem que procurar um serviço de saúde. Então, pode ser que seja uma reação, né, um evento adverso pós-vacinal. São raríssimos,
mas como eles existem, é importante a gente ensinar, né, esses sinais para que a pessoa procure o serviço de saúde. Perfeito. Nós ouvimos Ethel Maciel, que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Ethel, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Tchau.